nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui nos reunimos, iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Caros irmãos e irmãs, com esta celebração dos ramos, iniciamos a Semana Santa, chamada de Santa, que de fato deve ser santa. Que nós católicos tornemos esta semana santa, santificada. Semana Santa para nós católicos é um retiro espiritual, onde vamos acompanhar este último momento da vida de Jesus, tão dramático, tão importante. E a frase que vai percorrer todos esses dias é do Evangelho de João. Quando encerra tudo, João diz: Ele amou até o fim. Foi por amor. Tudo foi por amor. Claro que vamos ler, e acabamos de ouvir já no Evangelho, e nessa semana vamos ver muito desamor. Mas diante do desamor humano, e terrível, acabamos de ouvir no Evangelho, caros irmãos e irmãs, alguns detalhes, tipo, cuspiram nele. Alguém já cuspiu em você? Pois cuspiram em Jesus. E Ele amou até o fim. E de repente você se ofende tão facilmente. Caros irmãos e irmãs, quanto mais melindroso é alguém, muito sensível, se ofende facilmente, mais orgulhosa é essa pessoa. Menos fé, não está unida de fato na alma a Jesus. Cuspiram nele. Outro ponto que vamos ver esta semana, neste Evangelho ouvimos, na Sexta-feira Santa, vai se repetir um outro texto, mas sempre a paixão, dizendo para Jesus, os soldados, enfim, quem estava ali, zombando dele: será que Deus te ama? Ouvir essa frase, terrível. Dizendo: salva-te, dá um jeito, está nessa situação difícil, está complicado para você, vamos ver se Deus te ama e Ele vem lhe ajudar, Ele vem fazer alguma coisa. Que tentação terrível. E aí Jesus, a parte humana de Cristo, que Ele assumiu nossas dores, se tornou como de nós, como a segunda leitura dizia, se fez servo, aprendeu obediência, assumiu toda a nossa realidade, toda a realidade, as nossas dores, nossas angústias. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossa condição humana, também essa, da dúvida, do abandono. Deus me abandonou. E aí este grito de Jesus, que é um salmo, Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Vejam, em geral, Jesus chamava muitas vezes
Deus, não Deus, de meu Pai. Sobretudo o Evangelho de João é sempre meu Pai. Aqui ele diz meu Deus, não chama de Pai. E depois Jesus faz aqui o que todos nós ao longo da vida, nos momentos difíceis fazemos. Por quê? Essa palavrinha difícil. Quem de nós nunca, em algum momento, no seu coração, na sua alma, já não disse, por quê? Por que me aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não me livrou dessa situação? Por que? Tantos porquês pessoais, depois vamos estendendo o nosso mundo. Por que criança sofre? Por que tanta gente inocente boa sofre? E gente, entre aspas, que consideramos ruins, estão bem? Por quê? Isso está lá na Bíblia, não é? Jó, toda a Bíblia tem essa pergunta. Por que o justo sofre e o ímpio está numa boa? E Deus parece que não faz nada? A justiça, Deus onde está? Está lá na Bíblia essa pergunta, ao longo de toda a Bíblia. E aqui Jesus sente esse abandono, a parte humana. Jesus homem, vivendo a nossa condição, nossas angústias, nossos porquês, nossas dores. E amou até o fim. Caros irmãos e irmãs, segundo a doutrina católica e a nossa fé, o ponto mais alto da liturgia, o dia mais importante, o fato mais importante, toda a história humana é a ressurreição de Cristo. Não é a morte deu a vida por nós, pagou nossa dívida, nosso pecado, mas é a ressurreição, a vida. Que nós possamos nesta semana caminhar com Jesus, que você possa vivenciar este retiro desta semana, participando e se alimentando desta fonte, desta riqueza que é a liturgia. Na próxima quarta-feira, à noite aqui, como em todas as catedrais do mundo, nós iremos, os bispos, nós iremos abençoar 3 jarras de óleo. E este óleo depois será distribuído para as paróquias. E um óleo se chama dos catecúmenos, com o qual se unge no batismo. O outro óleo chamado dos enfermos, como o próprio nome diz, usado na unção dos enfermos. E um terceiro óleo misturado com perfume, o óleo do crisma. Com este óleo do crisma, como o próprio nome diz, se usa no sacramento da crisma, mas também esse óleo, quando um padre é ordenado padre, este óleo é derramado na mão do padre, é ungido a mão. E quando um padre é ordenado bispo, este mesmo óleo do crisma é derramado na cabeça do bispo, para que o Espírito Santo unja, impregne toda a mente, pensamento e o coração. Na quinta-feira, sempre à noite, vamos celebrar a última ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia. Pega o pão e o vinho, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e disse, fazei isto. E se Jesus disse, fazei isto, é uma ordem, nós fazemos. E por 2000 anos hoje, pegamos o pão e obedecemos a esta ordem de Jesus de fazer o que Ele fez, e dizemos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E como Jesus lavou os pés dos apóstolos naquela ceia sagrada, também então, quinta-feira, tem essa missa, por isso chamado lava-pés, onde também lavaremos os pés de 12 pessoas, simbolizando os 12 apóstolos, repetindo esse gesto de Jesus. Depois algo bonito, o Santíssimo é transladado, é guardado, o altar é desnudado, tem que ficar sem toalha, sem nada, porque já vamos entrando na morte de Cristo, a Sexta-feira Santa,
onde é o único dia do ano que não se celebra missa. Nenhum lugar do mundo, nem o Papa, nem o Vaticano, lugar algum no mundo, a liturgia, não se celebra missa, não há missa. Às 3 horas da tarde, há a celebração da paixão, onde ali celebramos a morte de Cristo e veneramos a cruz, beijamos a cruz de Cristo, onde o Senhor deu a vida por nós. E se distribui a comunhão, mas não há missa, a consagração. Sábado, recordo, Sexta-feira Santa, dia de jejum e abstinência de carne. Jejum para os maiores de idade e até os 70 anos, obrigado ao jejum. E abstinência de carne, carne vermelha. Sábado Santo, celebramos a ressurreição de Jesus. Uma cerimônia também bonita, onde iniciamos abençoando o fogo. É a única vez no ano e a única vez na liturgia em que se abençoa o fogo. Faz um braseiro lá no fundo da igreja, uma fogueira, um braseiro, e se abençoa o fogo. A gente abençoa a água, abençoa tanta coisa durante o ano, mas o fogo somente neste dia, Sábado Santo. Aqui à noite faremos, depois estenderemos as velas, o círio, a luz, a ressurreição, a luz que vai iluminando e afastando as trevas, Cristo vivo e ressuscitado, e aí a Páscoa do Senhor. Caros irmãos e irmãs, que você possa nesta semana se alimentar desta riqueza da liturgia católica, beber desta água, desta fonte riquíssima, salutar, que dá vida, tanta graça espiritual. Infelizmente, tantos católicos hoje veem a Semana Santa simplesmente como mais um feriado prolongado. Que você, caro irmão, querida irmã, não esvazie espiritualmente e depois não passe fome espiritualmente, tendo este banquete, esta riqueza que é a liturgia da Semana Santa, da qual você é convidado para participar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora receber a bênção. Que você leve esta bênção de Deus no seu coração, que essa bênção chegue na sua casa, na sua família, no seu trabalho, sobre aquelas pessoas da sua família que estão mais precisando de Deus, precisando de oração. E vamos colocar todos nós, nossas famílias, no coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.